a jolt and then you'll die. Bom, então, primeiramente, boa tarde para todos que nos acompanham, os amigos aí do estado do Mato Grosso, do Brasil, de todas as partes. É para mim uma alegria estar aqui com vocês, abrindo esse evento, que certamente será muito proveitoso para todos os jovens, para todos os que estiverem envolvidos nesse processo de reflexão sobre o evangelizar, o evangelizar-se, o educar e o educar-se, que possam ser realmente momentos muito valiosos e que o Cristo possa inspirar a todos os envolvidos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a pessoa da Neuza, que nos estendeu o convite, agradecer também a Renata pelo carinho, agradecer ao Tiago, que está aí nos bastidores, à família de artistas espíritas que nos presentearam com essa beleza, com essa harmonização inicial, certamente preparando o nosso coração para se fazer mais receptivo à inspiração que nos chega dos benfeitores espirituais. E o tema que nos foi proposto é dos mais interessantes dentro desse conjunto, né, desses 4 pilares propostos para a educação do século XXI. Nós temos esse que é o pilar culminante, digamos, o fecho de todo esse conjunto. Nós começamos lá com o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, e chega-se, enfim, ao aprender a ser, como o processo culminante mesmo da educação, como finalidade mesmo do processo educativo. É fazer do indivíduo um novo indivíduo. Nas palavras de Paulo, uma nova criatura. Essa é a finalidade maior do processo educativo, ainda mais quando entendido à luz do espírito, da espiritualidade, das leis morais e espirituais que o Espiritismo nos revela. Quando entendemos esse espírito em jornada, peregrinando por vários corpos, várias culturas, em vários tempos, em vários locais diferentes, em busca da construção em si mesmo, daquilo que está destinado a ser. Então, em busca da expressão em si mesmo, daquilo que está destinado a ser. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa conexão à luz da doutrina espírita entre o aprender a ser e as próprias finalidades educativas da doutrina espírita e do evangelho, que em suas bases dizem respeito a isso, à educação, ao ato de educar, educar-se para educar também, enfim. Então, a gente recorda logo de início uma frase que é, de certo modo, recorrente nas lições de Jesus e que nos foi trazida ali especialmente por João no seu evangelho. Especialmente o evangelho de João trouxe para nós esse enfoque que acreditamos seja um tema central no evangelho de Jesus, na proposta de Jesus, e que se conecta muito com o que nós temos a conversar aqui hoje. Essa expressão que Jesus se utiliza com frequência e que foi inclusive tema de estudo de um ano inteiro aqui de estudos do nosso grupo, Paulo de Tarso, é a expressão eu sou, que a gente reconhece ali muitas vezes em João, especialmente em 7 momentos, Jesus a utiliza sempre acompanhada de algum designativo. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos encontrar a expressão eu sou mais de 7 vezes no Evangelho de João, mas existem 7 momentos em que ela apresenta essa construção, muito característica que Jesus apresenta. E nós fizemos, inclusive, como dizia, um estudo sobre o significado dessa expressão, lembrando que essa expressão, naquele contexto, ela tinha toda uma significação, porque ela remete lá ao livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés tem aquele diálogo simbólico com o Criador, junto à sarça ardente, e ali o nome que lhe é apresentado, quando ele pergunta quem és, qual o seu nome, a resposta que ele obtém é justamente eu sou, eu sou aquele que sou. De modo que, naquele contexto cultural, ao tempo de Jesus, essa expressão ela era carregada de muito sentido. Ela expressava, na verdade, a presença divina.
Não quer isso dizer que, ao se utilizar dela, Jesus se colocasse no mesmo patamar ou na condição de Deus, mas, em verdade, ele relatava ou expressava ali já a sua condição de espírito puro, que reflete em toda a sua potencialidade, digamos assim, o divino em si mesmo. É um espírito que já expressou a plenitude do divino em si mesmo, todos os seus potenciais, que nós todos também os temos em germe ainda, no Cristo, eles já estão expressos. A sua comunhão com o Pai o faz um com o Pai. Por isso Jesus também dirá, eu e o Pai somos um. Então a gente percebe que essa é uma proposta central do Evangelho de Jesus, até por ele ter recorrido tantas vezes a essa construção, a essa expressão. O objetivo do Evangelho, quando bem compreendido, quando bem assimilado, é nos conduzir a essa condição, a que todos estamos destinados, do eu sou. O Espírito em plena posse dos seus potenciais, das suas potencialidades, das suas faculdades. O Espírito em perfeita integração com a lei divina, manifestando o Criador no ápice da sua vida, né, da vida abundante. Então, é muito interessante pensarmos essa construção de Jesus, que em verdade resgata para nós essa essencialidade ou essa finalidade maior do próprio processo educativo. Me recorda aqui de um texto do benfeitor Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, no capítulo 30, intitulado Educa, em que ele vai recorrer àquele versículo, aquele trecho de Paulo na sua carta aos Coríntios, quando ele diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a partir deste versículo, olha que interessante, Emmanuel traça considerações sobre a educação, ou sobre o processo educativo. E ele começa com alguns exemplos da própria natureza. Ele começa dizendo que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Então, olha que interessante a abordagem de Emmanuel. A partir de exemplos que nos cercam, na própria natureza, ele fala da educação nesses termos: potencial e desenvolvimento do potencial. Aquilo que pode vir a ser e aquilo que se torna o vir a ser. Aquilo que chega a ser de fato, a expressar de fato aquele potencial que existia. Então, esses exemplos que ele trabalha. A semente, ela tem ali todo um vir a ser, mas entre ela, a sua condição, e o tronco benfeitor que ela está destinada a ser, há aí todo um esforço, todo um estímulo, o trabalho do tempo, da paciência, da perseverança. Assim também, a fonte, no coração da terra, há ali muitos mananciais, mas para que a fonte, a água que ali está, possa alcançar uma cidade e ser extremamente útil, para que ela possa alcançar um campo e fecundar esse campo, levar ali a vida, a produção, o alimento, a esperança, é preciso que se encontre essa fonte, que se cave ali na terra, que se construa aquedutos que possam conduzir a essa fonte aonde ela precise chegar. Assim também o bloco bruto de pedra contém ali todo um potencial, obras-primas de estatuária em potencial. Disse ou atribui-se essa fala a Michelangelo, quando lhe perguntavam como ele fazia aquelas estátuas tão belas, né, aquelas obras-primas, ele dizia que, na verdade, elas já estavam lá, ele só removia os excessos. Ele só libertava aquela obra que já estava ali, dentro daquele bloco, né, em potencial. Então, Emmanuel vai fazendo essa comparação e traz isso para o nosso contexto, dizendo, também o espírito humano, ou a criatura humana, possui o gene da divindade. Nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. No entanto, para que a luz divina, diz Emmanuel, se destaque da treva humana, é preciso que os processos educativos nos trabalhem ao longo dos séculos. Tal qual o cinzel, trabalhando o bloco de pedra,
e criando a estátua, a obra-prima, tal qual o tarefeiro lá cavando a terra, construindo os aquedutos para que a fonte possa alcançar a região que ela precisa alcançar, tal qual o lavrador lançando a semente, protegendo-a, adubando-a, regando-a, para que ela venha a ser o tronco benfeitor, a árvore frutífera ou o trigo que gera o pão, o alimento. Então aí está a finalidade mesmo, a razão de ser dos processos educativos. Converter um potencial em realização, em concretização. Por isso, o aprender a ser é a culminância do processo. É partir do vir a ser, do potencial que ele existe, para, percorrendo o processo, chegarmos ao ser, a expressar aquilo que estamos destinados a expressar. Por isso, Emmanuel conclui essa mensagem dizendo: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemo-nos para que possamos, então, manifestá-lo, para que possamos, então, revelá-lo. Essa é a definição de educação muito interessante que Emmanuel nos apresenta, que capta bem esse sentido da expressão que Jesus se utiliza e que João registrou para nós. Eu sou, né, uma expressão muito conhecida que ele usa ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, quando ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Então, ali Jesus fala dessa anterioridade da sua comunhão com o Pai. Essa anterioridade da sua condição de espírito puro, que antecede mesmo a criação do próprio planeta. Ele percorreu, como todos nós haveremos de percorrer, os mesmos processos evolutivos. Passou pela mesma escada ascensional e se elevou, se guindou à condição de espírito puro, condição que um dia nós estamos destinados também a alcançar, dependendo da nossa velocidade, mais ou menos rapidamente, mas no curso aí de séculos incontáveis. Mas essa frase de Jesus, ela tem toda essa significação muito bela, antes que Abraão fosse, ou seja, antes de começar ali os processos que prepararam o advento da primeira revelação, da segunda revelação, da terceira revelação, antes dos primórdios mesmo da estruturação das religiões, das sociedades aqui no mundo, antes mesmo da estruturação do próprio mundo em si, planeta Terra, o Cristo já era. Ele já expressava toda essa potencialidade, porque espírito educado, no mais alto conceito de educação, ele já havia alcançado essa culminância do ser. Não mais apenas o vir a ser, mas agora o ser concretizado. A educação trabalhando no tempo, levando a essa sublimação, a esse resultado que nós estamos aqui agora, por hora, aprendendo com ele e construindo em nós. Então, eu acho que nada melhor a gente pensar nesses termos, né, buscando o próprio Evangelho de Jesus, que já trazia como culminância do processo educativo e a própria finalidade, esse aprender a ser. E é interessante ver como que esses pilares conseguiram também incorporar aquilo que Jesus já havia adiantado para nós. Porque, em verdade, quando tivemos um pequeno probleminha na internet, mas, como a gente dizia, quando nós abraçamos a proposta do Evangelho de Jesus, a ideia é justamente essa, que nós deixemos de nos apegar, de nos prender apenas às aparências. Como diz Emmanuel, a casca enganosa dos seres e das coisas. Não te agarres, pois, à casca enganosa dos seres e das coisas. Porque, em geral, ao longo da nossa caminhada evolutiva até aqui, em muitas de nossas experiências, temos ficado presos na construção dessas aparências que não nos satisfazem, que não nos preenchem de fato e que não definem efetivamente o que somos. Porque as aparências podem enganar, o exterior, os rótulos podem enganar, podem satisfazer os sentidos apenas, mas o que conta na vida é o conteúdo. O conteúdo é a substância em si, o conteúdo é o que é. Há uma outra mensagem de Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 72, em que ele fala muito disso, desse contraste entre exterior e conteúdo, como que o exterior muitas vezes pode ser simples enganação,
Pode-se ter ali, numa primeira visão, na visão dos sentidos, um ato muito nobre, mas que pode ocultar interesses mesquinhos, ao passo que quando o indivíduo ele é, de fato, aquilo que apresenta, né? Aquilo que demonstra. Então, a proposta do Evangelho é realmente aprendermos a deixar para trás esse apego à casca enganosa dos seres e das coisas para mergulharmos na substância da vida, na substância de nós mesmos, naquilo que somos, estamos destinados a ser, naquilo que seremos, poderemos e deveremos ser, porque só isso há de nos satisfazer. Não há paz, não há felicidade reais longe da convivência com a verdade acerca de nós mesmos e também do esforço por nos amoldarmos à verdade divina. Por isso, talvez Jesus tenha dito: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, mais uma vez no capítulo 8 de João. Porque enquanto nos prendemos a uma falsa versão de nós mesmos, a uma casca que pode até aparentar-se bonita, encantadora, fascinante, mas não traduz a realidade, estaremos distantes da real felicidade, mesmo da paz, mesmo da harmonia interior. Por isso, só o conhecimento da verdade acerca de nós mesmos, o que somos até aqui, o que fizemos de nós até aqui, e, naturalmente, a harmonização com a verdade divina que nos impele a sermos cada vez mais o que estamos destinados a ser, só aí estaremos realmente libertos das ilusões, das angústias, dos anseios que não conseguimos muito bem descrever, porque estaremos então convivendo com a verdade, estaremos aprendendo a ser e não mais presos àquela casca enganosa que muitas vezes engana e, naturalmente, engana primeiramente a nós mesmos, né? Daí a ideia mesmo, subtítulo aí que foi proposto, Sal da Terra e Luz do Mundo, porque o sal não se define como sal apenas pelo nome, o sal se define como sal por aquilo que ele é, pelas características que tem. Em contato com a comida, ele salga, ele cumpre a sua função. Então, se apresentarmos uma outra substância qualquer e dissermos que ela é sal, aquilo é apenas um rótulo, porque para sabermos o que de fato é o sal, é preciso analisar o que ele é, as características daquele elemento, daquela substância. Assim também a luz. Ela é luz não porque nós a denominamos luz, mas pela função que ela cumpre, por aquilo que ela é. Ela espanta as trevas. Se dissermos que há luz num ambiente todo sombrio, que luz é essa? Né? Se dissermos que aquela lâmpada é uma lâmpada que está projetando luz, mas, no entanto, o ambiente permanece escuro, ela não é luz, não há luz ali. Então, sal e luz se definem por aquilo que são, não pelo rótulo que lhes damos. Por isso Jesus diz, se o sal se torna insosso, ou seja, se o sal não cumpre a função, não alcança, não expressa o que ele está destinado a ser, ele não é mais sal, pelo menos não presta mais para ser utilizado como tal. Não serve para mais nada, como diz Jesus, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, acho que muito dos conflitos da humanidade até aqui, especialmente no âmbito religioso, né, as tantas incompreensões no âmbito da religiosidade, falando mais propriamente de nós, do cristianismo e do próprio evangelho, tem se dado justamente por não termos dado esse passo fundamental, do aprender a ser. Né? Essa coerência que deve vibrar no coração do discípulo do evangelho, essa coerência por buscar, tanto quanto lhe seja possível, no máximo dos seus esforços, a deixar apenas o sonho, o ideal, o projeto, o vir a ser, para aprender a ser com Jesus a melhor versão que já pode ser. Na falta dessa coerência, nós vimos ao longo dos séculos muitas lágrimas, muita incompreensão semeada no seio mesmo do cristianismo, quando, em nome do Cristo, tantas coisas fizemos completamente discrepantes daquilo que se esperaria que um cristão fosse, que um cristão seja. Por isso, uma das grandes demandas para todos nós que laboramos no campo do Evangelho Redivivo, do cristianismo redivivo, será justamente recuperar essa finalidade educativa, essencial do Evangelho, nos levar a ser sal da terra, luz do mundo,
não por rótulos apenas, mas por aquilo que a gente é no contato com os semelhantes. Aqueles que, em contato com os demais, são o sal que trazem sabor para a vida, novos sentidos, novos valores, que protegem da corrupção pelos valores enobrecidos que conseguem demonstrar, expressar, que dissipam sombras, as sombras da ignorância, as sombras do ódio, conseguem se conduzir, com que podem ali exemplificar. Então, essa é a proposta da qual Jesus, o Evangelho, está aqui nos falando, bem como a própria doutrina espírita. É o que a gente vê naquele gesto muito simbólico do cego Bartimeu, aquele que estava às portas da cidade de Jericó, quando Jesus ali passava com seus discípulos, ele que começa então a clamar que o Senhor tivesse misericórdia dele, que o auxiliasse. Jesus, então, ao ouvir aquele clamor daquele que quer caminhar, daquele que já está disposto a se erguer para o seu processo iluminativo, ganhando, portanto, luz para a sua visão, Jesus manda-o chamar e ele, então, de maneira muito bela, simbólica e instrutiva para todos nós, ele se ergue, ou seja, a representar essa mobilização da vontade, a disposição de fazermos o que é preciso, de nos tornarmos o que é preciso, e ele lança então fora a sua capa. O gesto mais simbólico. Deixar para trás, mais uma vez, a casca enganosa dos seres e das coisas. Deixar para trás a falsa versão que construímos acerca de nós mesmos, termos a coragem e a humildade para vermos o que somos, com as imperfeições, as limitações, mas também não nos acomodarmos com isso. Buscarmos, na verdade divina, o estímulo para nos fazermos melhores, para aprendermos a ser aquilo que Jesus mesmo expressou com a sua vida, nós estamos destinados a ser. Então, muito bela toda aquela gestualidade ali. Nós somos convidados, uma vez que ouvimos o chamado de Jesus, uma vez que abraçamos a proposta do Evangelho, a lançarmos fora essas capas. Porque somente na convivência com a verdade alcançaremos a paz, alcançaremos liberdade, felicidade reais na construção do porvir. E, claro, clareza, visão para a nossa caminhada. Foi o que aquele cego alcançou, é o que nós, cegos ainda perante a glória da vida, a grandeza do futuro que nos está destinado, é o que agora nós estamos buscando com Jesus nesse processo educativo. Até porque é isso que no fundo nos preenche, é isso que no fundo estrutura a nossa vida, dá-nos força para lidar com a vida em seus desafios, com os processos. Mais uma vez, recorrendo a Emmanuel, agora no livro Fonte Viva, capítulo 170, ele tem uma mensagem intitulada Rotulagem, que ele vai tratar ali dos rótulos, e ele começa a sua mensagem dizendo que a rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência. Então, quando li essa frase, eu parei, meditei um pouco e vi o quão essa frase ela é atual, o quão essa frase ela é pertinente para um tempo de muita rotulagem, para um tempo de muita aparência, qual o nosso. Um tempo de redes sociais, um tempo aí de tanta ostentação, em que se busca a todo modo, a todo custo, ainda que ao custo da própria saúde, da própria consciência, se busca poder, se busca prestígio, se busca prazer, se busca apresentar uma felicidade ou uma intelectualidade muitas vezes completamente distanciadas da realidade ou mesmo dos fins mais nobres da vida. Então a gente percebe que esse nosso mundo moderno, especialmente com o advento aí das redes sociais e de toda essa conectividade e de todas as possibilidades que surgiram a partir daí, de famas repentinas, de poderes, de influências, de prazeres, enfim, mas ao mesmo tempo essa realidade toda marcada, se por um lado por muito brilho, por muita ostentação, por muita apresentação, por muita aparência, por outro lado marcada por muito vazio interior, por muita melancolia, por muita angústia, por muita fome, porque, como dizíamos, é a verdade que nos alimenta.
É a verdade que nos estrutura acerca de nós mesmos, acerca da vida, a verdade, as leis divinas a estruturarem a nossa vida. Jesus mesmo diria: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E não conseguiremos fazer a vontade do Pai se não formos sinceros conosco mesmos, se não nos despojarmos dessas capas. E enquanto não fizermos, estaremos aí famintos. Famintos de propósito, famintos de sentido, famintos de paz, famintos de equilíbrio, embora, aos olhos do mundo, aos olhos dos sentidos, possamos muitas vezes aparentar aquela casca enganosa de sucesso, de brilho, de encantamento. Então, é essencial falarmos de fato, nesses nossos tempos, sobre aprender a ser. Resgatarmos essa essência do processo educativo, que não é apenas ilustrar o indivíduo, não é apenas ornamentar o indivíduo para a vida no mundo, não é apenas formar indivíduos de sucesso no mundo, indivíduos de destaque no mundo. Essa não é a finalidade da educação. A finalidade da educação é moldar o indivíduo, preenchê-lo, dar-lhe estrutura interna para que ele seja, e em sendo, tenha força, tenha certeza íntima de que segue num caminho propício para a sua felicidade, para a sua saúde, para o seu equilíbrio, para a sua harmonia, bem como para o bem comum. Porque se alcançarmos esse cerne da educação naquilo que ela está realmente destinada a ser, estaremos, por consequência, formando bons profissionais, bons cidadãos, indivíduos que aqui no mundo cumprirão seus papéis, com ou sem destaque no mundo. Isso é irrelevante. O que importa, de fato, é o indivíduo perante a sua consciência. É a estrutura interna que ele consegue construir em si mesmo. E isso é, como dizíamos, o cerne do Evangelho, tal qual nos apresenta Jesus. Eu sou. Buscarmos esse eu sou. Identificarmos esses tremendos potenciais que aqui trazemos para que, em os expressando, possamos nos integrar na dinâmica da vida, na sinfonia da vida. Porque aí estaremos alcançando realmente a finalidade de todos nós. Cumprimos a parte que nos toca na criação. Eu gosto muito dessa expressão que está lá no Livro dos Espíritos. Cada espírito tem a parte que lhe toca no todo da criação. Mas para cumpri-la, precisaremos nos qualificar para tanto. E isso só se dará convertendo o vir a ser no ser, concretizando aquilo que a gente precisa, né? Porque todas essas características exteriores podem simplesmente ser ilusórias, né? Se a gente não conseguir levar essas características exteriores à concretização de algo que seja nobre, de algo que seja útil para mim, para a sociedade como um todo. Então, os títulos conseguidos nos estudos, nas academias do mundo, podem ser muito belos, muito interessantes e muito valiosos, desde que a gente consiga traduzi-los em realidade, né? em algo concreto para o bem da sociedade, para o bem dos indivíduos. Caso contrário, seguirão sendo apenas papéis ali presos numa moldura, em uma parede, que ao retornarmos para o mundo espiritual e facearmos a realidade da vida, não terão em nada contribuído para mais felicidade em nosso coração, mais luz em nossa razão, em nosso discernimento, em nosso olhar para a vida. Né? A beleza do corpo físico, os recursos materiais que viemos a ter, a saúde mesmo do corpo, a profissão, tudo isso que é qualificativo exterior do indivíduo, se não orientado por uma intenção nobre a uma realização concreta, pode ser simplesmente uma capa que a gente vai ter que deixar mais cedo ou mais tarde, por mais que seja uma capa brilhante, uma capa das mais belas, não terá realmente contribuído para a nossa jornada, nem para a melhoria do mundo, digamos assim, né, da sociedade como um todo. Por isso, nós trouxemos aqui uma mensagem do André Luiz, que está no livro
através do tempo, lá no capítulo 19, em que ele traz uma série de considerações sobre a importância dessas etapas culminantes aí do processo educativo, né? Lembrando os 4 pilares: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Especialmente o ser, o fazer, o realizar, o trazer aquilo à realidade. André Luiz traz uma série de exemplos para nós, numa mensagem cujo título é "Escuta, meu irmão", com exclamação, como a nos dizer da importância desse tipo de reflexão. E aí ele começa dizendo: não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para o qual se dirige. Então eu posso ter uma palavra muito bela, muito eloquente, mas quanto dessa eloquência já não foi usada no mundo, por exemplo, para fins menos dignos, para espoliar outras pessoas, para gerar guerras, para alimentar perseguições. Então, no exterior, algo primoroso, algo muito belo, mas e o cerne, e o conteúdo, e a intenção, e o que gera, né? E o que ela leva o ser a expressar. É mais luz ou mais sombra? É aí que está a medida do valor das coisas. Naquilo que geram, naquilo que fazem de nós, naquilo que nos tornam, é aí que está a medida das coisas. A intenção que carregam, não tanto o exterior que apresenta. Não é a dádiva que te confere o título de benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas através dela. Então, um exemplo. Está lá no Evangelho de Jesus, para exaltar do miolo, digamos assim, do cerne daquilo que fazemos, ao invés apenas de analisarmos a casca. Temos lá o caso do óbolo da viúva. Muitos indivíduos, antes dela, haviam deixado ali no gasofilácio do templo grandes montantes de recursos materiais, o que poderia nos levar a qualificá-los de benfeitores. Afinal de contas, pelo menos na casca, fizeram muito, ajudaram muito. No entanto, Jesus exalta a postura daquela senhora, que dá ali até mesmo do seu necessário. Volta-se aos discípulos, Jesus, e diz: esta deu mais do que todos eles juntos. Por quê? Olhada a casca, ela deu efetivamente muito menos. A dela parece imperceptível a sua contribuição diante daqueles indivíduos. No entanto, Jesus, exaltando a proeminência do conteúdo acima do exterior, diz que ela havia dado muito mais do que todos eles juntos. Porque naquela casca singela, né, aquela casca singela embalava um conteúdo divino, de renúncia, de doação efetiva, de entrega, de fraternidade, de amor. E é isso que dava o valor da sua gestualidade. Por isso, como Emmanuel, como André Luiz diz aqui, o título de benfeitor pode até marcar o indivíduo, mas o que mais define se de fato a nossa atitude é a atitude de um benfeitor é os sentimentos que a inspiram, o que vai em nosso coração, o que nós somos quando fazemos aquilo, e não o que queremos apresentar, né? O que queremos que os outros vejam. Não é a fortuna material que te faz realmente rico, e sim a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefício de todos. Não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, e sim a bênção do céu sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a lição verbal, o poder com que educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum por intermédio da própria melhoria. Então, olha aqui mais uma vez, né? Não é a lição verbal propriamente o poder educativo, mas sim o que nós somos, no exemplo diário, reiterado de cada dia. Eis aí a força educativa do verdadeiro educador com Cristo. Não é a tua crença sectária, embora fervorosa,
que te guiará à sublimação na vida espiritual, depois da morte do corpo, e sim os teus atos de bondade santificante, que serão testemunhas permanentes de tua alma onde estiveres. Não é a fé sem obras que te iluminará a senda de progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. Não é a cultura intelectual inoperante que te fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te devotares, em qualquer condição, à felicidade dos semelhantes. Por fim, não é o êxito suscetível de sorrir-te na terra por alguns dias breves, a fonte de alegria real que procuras, com os melhores anseios de coração, mas a paz de consciência, no dever bem cumprido, nas obrigações de cada dia. Em síntese, só o que somos e o que conseguimos realmente concretizar haverá de nos definir perante a vida, perante a nossa própria consciência, haverá de nos saciar a fome íntima de equilíbrio, de paz e de harmonia e realmente nos levar a dar um passo além na senda que todos temos a percorrer, alcançando pouco a pouco em nós aquela condição do eu sou, do vir a ser tornado ser que Jesus nos demonstrou. Por isso, André conclui essa mensagem dizendo, essa frase que é lapidar: busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. Talvez aqui ele sintetize muito dos problemas do mundo de hoje, em que, muitas das vezes, buscamos aparentar antes de ser e instruir antes de fazer. Dessa inversão, nascem a imensa maioria dos choques nas convivências, nas interrelações, nas posturas das criaturas, enfim, do nosso dia a dia. Geralmente, a problemática toda estará nessa inversão das etapas naturais do processo. O não queremos dar esse passo culminante mais fundamental do processo educativo que precisamos fazer. Queremos manter-nos apegados às capas, acreditando que assim poderemos nos manter, mas, em verdade, logo percebemos que assim não pode se dar. Invertamos, portanto, essa lógica, essa ordem desse mundo de hoje e estaremos caminhando efetivamente, enquanto humanidade, para o mundo que estamos destinados a ter. Um mundo regenerado, onde estaremos mais pacificados com a verdade acerca de nós mesmos e com a verdade divina que nos compete, dia a dia, esculpir em nossa atitude, em nosso proceder. Busquemos ser antes de aparentar e fazer antes de instruir. Estaremos aí contribuindo não só com a nossa própria edificação, mas também sendo, onde estivermos, instrumentos de Jesus para auxiliarmos um outro ser que ali conosco caminha também a despertar para o seu potencial, para o seu vir a ser. A verdade, prossegue André, espera na nossa alma, em cada ângulo do caminho, dentro de nossa jornada para a frente. Então, a verdade nos espera em cada ângulo do caminho. Quanto mais nós apegamos-nos a essa casca enganosa dos seres e das coisas, mais nos afligimos e mais energia gastamos por tentar lutar contra a verdade. Mas, já dizia o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Eurípides depois acrescentaria, Eurípides Barçanufo, poderoso é o sol da verdade. E então, mais cedo ou mais tarde, ela há de nos desnudar. Senão aqui, durante a encarnação, todos temos um encontro certo com a verdade, especialmente acerca de nós mesmos, quando aqui nos despojarmos do corpo e penetrarmos no mundo, no reino da verdade, no reino do Espírito, onde nos veremos tais quais somos. Assim, pois, construamos o nosso engrandecimento interior, porque hoje ou amanhã, o sol divino, né, da verdade, projetará sobre nós a sua bendita claridade, revelando-nos a luz meridiana,
tais quais somos. Para que esse encontro, amigos, não se faça uma surpresa dolorosa e tardia, comecemos desde já. Se nos dispomos a abraçar com Jesus a causa do Evangelho, o processo autoeducativo a que o Evangelho nos impele, comecemos desde já por nos despojar dessas capas, como o fez o cego Bartimeu, e abraçar a realidade. Abraçarmos a verdade que nos fará livres, então, no transcurso do tempo e dos nossos esforços. E aprendamos com Jesus a ser, antes de aparentar, ou mesmo desistamos de qualquer expressão de aparência apenas para nos concentrar no que precisamos ser. E antes de nos colocarmos nessa posição de muito instruir ou cobrar dos demais acerca de determinadas posturas, sejamos nós aqueles que fazemos, porque então estaremos de maneira eloquente, muito eloquente, convidando os outros a meditarem melhor sobre os caminhos que têm percorrido. Estamos todos, assim, destinados, como Jesus bem nos ensinou, um dia a expressarmos com Deus toda a nossa potencialidade divina. A podermos dizer, como Jesus o fez, o faz, o é, eu sou. Estamos em busca, estamos em caminho, temos muito aí por fazer, muito por assimilar, mas não haverá de nos faltar forças, recursos, inspiração, estímulo para avançar nessa senda da construção, se com Jesus seguirmos sob as luzes do Evangelho, sob as luzes do Consolador. Que possamos nos educar para educar com o Mestre, que possamos transformar o que em nós é apenas ideal, projeto ou teoria, na realidade concreta daquilo que fazemos, daquilo que somos. Eis o devir da vida, eis a direção mesmo da vida, o incessante transformar, o incessante renovar, para que venhamos um dia a conquistar o título que em Jesus já se expressa em toda a sua grandeza, de filhos de Deus. Eu sou, eu e o Pai somos um. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.